Bom dia, povo de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que é da graça, que não é da graça, vai o meu abraço caloroso para todos vocês, onde você estiver. O meu xará, Nilson, aí do Ceará, Fortaleza, Paulo Roberto e os demais irmãos lá do Sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu mando aquele abraço para todos vocês de Minas e aonde você estiver. Vai um beijo no coração de todos vocês. E eu quero agradecer pelos novos inscritos, quero agradecer por você de todo o meu coração. Tá me assistindo, participando, talvez alguma coisa, talvez você pode discordar de mim, como eu também discordei no início. Mas um dia você vai entender porque eu não falo fora deste livro. Eu falo dentro desse livro. E hoje a mensagem que eu tenho, o tema da mensagem é essa. Salmo, é um mandamento ou é uma ordenança? Porque muitas pessoas pegam o Salmo e dizem, não, tá aqui, ó, no Salmo, tá escrito. Mas Salmo, meu irmão, minha irmã, eu sei que a igreja, a sua denominação, nunca te esclareceu. Porque o que a denominação hoje tem ensinado é campanha. Você tem que ser um dizimista, um bom ofertante, você tem que passar a participar da escola bíblica dominical, você não pode faltar nos cultos, você tem que cear, você tem que trazer seus filhos. Ah, pastor, mas os meus filhos vão na escola a semana inteira, levanta de manhã, eu tenho dó, chega, não, vai ter que trazer. Vai trazer, porque a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho que se deve andar. Qual o caminho que se deve andar? Dentro da religião? Jesus tinha alguma religião? O apóstolo Paulo tinha alguma religião? Religião foi criado por Constantino, tentando religar. A palavra religião vem do religamento do homem a Deus. E isso não existe dentro desse livro. Então, meu irmão, a mensagem que muitos vai para o Salmo. Vai no Salmo dizendo, aqui está escrito do Salmo. Você sabe o que é Salmo? É música. Salmo é melodia. Assim como os compositores hoje compõem. Você vê aí muitas músicas bonitas. Nós temos tantas músicas lindas que nós ouvimos e nós estamos ligados. Nós temos os nossos artistas, nossos cantores preferidos. Nós gostamos de ouvir. Mas você vai para a igreja, a chamada igreja, e lá eles proíbe. Como no meu caso, eu peguei todos os meus discos, CD, joguei tudo fora, porque a igreja proibiu. Isso é coisa do mundo. Você não pode mais. Mas aonde está escrito isso? Como eu não posso ouvir uma música do Roberto Carlos, uma música do Zezé de Camargo, Luciano, uma música de qualquer um outro cantor? Perdão. Uma música de um outro cantor. Como eu não posso ouvir? Música é apenas um prazer na alma da gente. Há tantas músicas lindas que faz bem. E o que é o salmo? É música. Salmo é melodia. Não se coloca o salmo como mandamento, como tem muitas igrejas que fazem, irmão, vamos abrir lá no salmo, tal. Não, meu irmão. Esses salmistas eram compositor. Existe 150 salmos. É tudo cantado. O Salmo 51, versículo 10 e 11, eu cantava. O versículo 10 e 11, cria em mim, ó Deus, um coração puro
renova em mim um espírito reto, não me lance fora da sua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da sua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Foi o salmo de Davi. Quando Davi pecou, fez o que era mal aos olhos de Deus, ele compôs esse Salmo 51, versículo 10 e 11, que foi esse pedacinho que eu cantei, que eu cantava. No início, lá, 40 e tantos anos atrás, eu cantava dentro da igreja essa música. Então você, meu irmão, que até hoje não sabia que Salmo não é mandamento e nem ordenança, você não tem que obedecer nenhum salmo, porque o salmo era apenas cantados na sinagoga, no templo dos judeus. Os judeus levavam para lá com a harpa, com os instrumentos daquela época, eles cantavam o salmo. Pode ver que o salmo, vocês podem olhar, o Salmo 150, diz louvai o Senhor com todo tipo de instrumento. E o Salmo 47 ainda fala assim, louvai o Senhor com as mãos, era, batendo palma. Salmo é música. Então o que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã? O salmista Davi, ele escreveu no Salmo, nós encontramos ali no Salmo 37, versículo 25. Ele diz, fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí o pastor falou, tá vendo, irmão? Porque eu já ouvi muito isso. Tá aqui, ó. O justo não mendiga. O justo não passa necessidade, porque está escrito aqui na Bíblia que Davi nunca viu. Sim, mas isso é melodia. E ainda que não fosse melodia, Davi não estava dizendo que não existia. É como eu moro aqui, nessa cidade. Alguém pode falar assim, ô Nilson, aí na sua cidade, aí tem bandido? Aí tem algum tráfico de droga, tem assalto? Eu posso dizer para ele, olha, eu moro aqui já há 50 anos. Eu nunca vi um assalto aqui nesta rua, neste bairro, nessa cidade. Eu nunca vi um assassinato. Aí alguém vai falar, o irmão Nilson está falando que na cidade dele nunca teve um roubo, um assalto, nunca teve um assassinato, nunca teve um estupro. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que eu não vi. E é o caso de Davi. Davi está dizendo, eu fui moço, 37, 25 do Salmo. Eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Agora vamos lá, para a Bíblia. Abraão não era um homem temente a Deus? Deus amou tanto Abraão que chamou Abraão de amigo. Parece que lá em Tiago 2 e 23. Eu não vos chamo de servo, mas você é meu amigo, Abraão. E para onde Abraão foi? Para onde foi Abraão matar sua fome? Para o Egito. Chegou lá e tomaram a mulher dele ainda. E ele não era um homem justo? Temente a Deus? Então não bate com o que Davi diz. Isaac, aconteceu a mesma coisa. Porque Isaac era o filho era pai de Jacó, filho de Abraão. Ele passou necessidade e fome e foi para onde? O Egito, uma nação pagã. Mas espera um pouco. Bom, o salmista está dizendo que não existe. Alguém pode dizer, mas não. Jacó, o que ele fez? Ele pegou todos os seus filhos, ele tinha 12 filhos, ele pegou todos os seus filhos e veio para onde? Para o Egito.
aos 130 anos de idade. Viveu 17 anos no Egito e morreu com 147 anos. E dali, vocês sabem, ali foi passando, José morreu, os anos foram passando, se tornaram escravos, a população. Lá na frente, Deus levanta Moisés para tirar aquele povo de lá. Mas, olhando para esse salmo, que Davi diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Veja bem, a descendência, quer dizer, geração após geração. Olhamos para José, marido de Maria, que foi pai de Jesus. Ele, a Bíblia diz que quando José percebeu que Maria estava grávida, sem ele ter tocado em Maria, ele secretamente, ele pegando as suas coisas ali, vou usar o termo de hoje, pegou a sua mala, começou a colocar roupa. Dentro da mala o anjo apareceu. E a Bíblia diz que, sendo José um homem justo, temente a Deus, quando ele soube, quando ele viu Maria daquela forma, ele quis se ausentar, indo embora secretamente, sem que ninguém soubesse. O anjo apareceu e disse: José, não saia, não abandone Maria, sua esposa, porque o que nela está gerada é a obra do Espírito Santo. E ele, então, ficou ali, até no dia dela dar a luz. E quando ela foi dar a luz, para onde foi? Para um hospital? Não. Não é como nos dias de hoje, esse recurso que hoje tem. Ele começou a bater nas portas, era uma noite muito fria. Todas as portas que ele bateu, as portas não se abriu. Até que uma certa casa diz assim: olha, se vocês reformarem, a minha esposa está grávida, está prestes a dar à luz, dai-me uma pousada. E era recusado. Até que uma casa diz: olha, tem uma estrebaria, quer dizer, uma cocheira, vamos usar a palavra mais correta. E ele foi lá tinha vaca, tinha ovelha, tinha jumento, tudo lá nesse curral. E foi ali que Maria deu à luz, como vocês sabem a história, os 3 reis vindo do Oriente, trouxeram presente, tal. Bem, mas o que eu quero dizer com isso? José não era um homem temente a Deus, ele não era justo, e ele não ficou desamparado até no nascimento do Filho de Deus. Ele bateu nas portas, as portas foram fechadas. Então você vê que não bate o que Davi está dizendo. Eu fui moço e hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então a pessoa não pode dizer: isso aqui na Bíblia, irmão. Por que o crente não pode padecer, o crente não pode ficar desempregado, o crente não pode ficar doente? Não tem isso dentro da Bíblia. Essa carne, ela para nada serve. Hoje você tem saúde, amanhã você pode estar em cima de um leito de enfermidade. Deus não tem nada com a sua carne. Deus, ele é pai do Espírito. Hebreus 12, 9. Deus é o pai do Espírito, pai da sua carne, seus pais biológicos. Então Deus não tem nada com essa carne. Não existe registro dentro da Bíblia que Deus tem que cuidar da sua carne. Deus não cuida da sua carne. Quem tem que cuidar da sua carne é você. Você tem que ir ao médico, ver o que você está ingerindo, bebendo, comendo. Cuidado com o dia a dia. Quem tem que ter cuidado com a sua vida é você. Então não adianta você achar, e muitos, mas o crente não pode ficar doente. O servo de Deus não pode passar, porque está escrito na Bíblia. Não, então salmo não é mandamento. Como Davi disse, nós encontramos, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, o Salmo 23, e nada me faltará. Mas Davi não está dizendo: o Senhor é o nosso pastor. Está dizendo: é o meu pastor. Então veja que a palavra meu e nosso, ele não está dizendo no plural. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu pergunto: cumpriu? Foi verdade isso?
O que aconteceu na vida do salmista Davi? Ele passou fome, passou sede, passou nudez, ficou escondido na caverna de Adulão, foi perseguido por rei Saul, foi perseguido pelos seus próprios filhos. Quanto sofrimento teve Davi. Mas ele não diz aí no Salmo: Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Faltou na vida de Davi. Davi passou fome, que entrou no templo, no santuário, comeu os pão, que não era lícito ele comer, os pão do sacerdote. Ele comeu porque estava com fome. Agora como é que está dizendo: Senhor, o meu pastor, e nada me faltará? Faltou. Então, o salmo não bate, porque salmo é música, é melodia. Então tem muita gente que pega como o Salmo 40, né? Diz o Salmo 40, as pessoas pegam ali o Salmo 40 e lê o Salmo 40, que o Senhor inclinou para mim e ouviu o meu clamor e tal. Tá vendo que está dizendo o Salmo 40, mas não bate, né? Não bate com aquilo. A pessoa pega um texto do Salmo e leia, né? Não bate. Porque o Senhor inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora, quantas pessoas têm clamado e Deus não tem ouvido? Então o Salmo 40 também não bate, né? Então o Senhor inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Davi está falando dele. Agora o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, aí veja bem, a música está dizendo aquele, está dizendo eu descanso na sombra do... Não está dizendo eu, está dizendo aquele que descansa na sombra do Onipotente descansará. Então, ali é verdade, se você descansar na sombra do Senhor, você está com o Senhor, você tem descanso. Então, meu irmão, minha irmã, não pegue o Salmo como o Salmo fosse uma mensagem, um mandamento, uma ordenança para nós, porque o Salmo não é uma ordenança para nós, como o Salmo 90, versículo 10. A duração da vida é 70 anos. Agora eu pergunto, e o que passar disso é enfado e canseiro? Eu conheço pessoas com 100 anos, está trabalhando ainda na roça. Eu conheço aqui um homem, aqui na minha cidade, aqui com 100. Aqui tem um homem de 104 e outro de 107 anos. Anda para todo lado. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a duração da vida é 70 anos. Então, quando a gente tiver com 69 anos, a gente tem que começar a se preparar. Se fosse assim, se preparar, despedir, porque, 70 anos eu tô... Não, meu irmão. Isso é música. Isso é melodia. Então, não se pega. Muitas vezes você pega numa melodia e se bate em cima daquilo, prega e traz aquela mensagem ali e tal, e acha... Elevo meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É bonito, é maravilhoso. Você leva os seus olhos para o alto, tá certo? Porque é de lá, porque Tiago diz no capítulo 1, versículo 17, que todas as boas dádivas e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação alguma. Então você olha para o Salmo 1, você vê que o Salmo 1, o Salmo 100, você vai olhando os salmos, são todos salmos bonitos, salmos maravilhosos, mas são músicas, são melodia, porque assim como existe uma música cantada pelo Roberto Carlos que ele diz: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Quem é o Roberto Carlos para dar o céu para alguém? Mas ele põe na música dele. E aí? Então, meu irmão, esse negócio, eu vou construir um mar de cristal para você, eu te amo, você é o maior amor da minha vida, os compositores compõem.
eu vou construir um mar só para você. Isso é melodia, é música. Então, Salmo, os 150 Salmos, não devemos nos colocar como ordenância e nem mandamento. O que serve para nós nos dias de hoje são as cartas do apóstolo Paulo, principalmente o evangelho que o apóstolo Paulo pregou para o mundo gentil, que ele diz que não há outro evangelho senão aquele que ele pregou, que é Gálatas capítulo 1, versículos 7 e 8, ainda que nós apóstolos, ou um anjo pregar outro evangelho, além desse que eu prego, seja maldição. E o que as religiões pregam hoje? Maldição. Qual religião, qual denominação que prega o evangelho de Paulo? Só o povo da graça. Só os da graça que prega o evangelho de Paulo. E esse povo, por falta de conhecimento, se levanta contra os pregadores da graça, porque nós vamos na verdadeira palavra do apóstolo Paulo, que ele foi levantado para o mundo gentil. Minha irmã e meu irmão, se você gostou dessa palavra, que essa palavra fale profundamente ao seu coração. Eu desejo graça e paz para a vossa vida. Bye, bye.